Meus amigos, vamos acompanhar aí debate na Globo News aí. Foi desmentida ao vivo aí a militante aí da Globo falando que o governo Lula é do bem, que estava tentando aí fazer um ajuste fiscal, e aí veio o outro comentarista e desmentiu ela ao vivo. Vamos acompanhar nesse vídeo, tá sensacional. Vamos ver também o silêncio ensurdecedor do desgoverno Lula com o prêmio Nobel, com opositora de direita lá da Venezuela, ganhou o prêmio Nobel da Paz. E vamos continuar. Eu queria fazer um pedido para você que está assistindo esse vídeo. Deixa aqui o seu like, é muito importante. Comente aqui embaixo quando você terminar de assistir esse vídeo. E se você está assistindo e não for inscrito, dê essa moral para esse canal de direita, para o crescimento desse canal de direita, é muito importante. E vamos continuar acompanhando esse vídeo, está sensacional. A militante foi desmentida ao vivo. Vamos acompanhar. Ideia de que eles estão defendendo, então, as bets, que eles estão defendendo os bilionários, dessa estratégia que Sidone Palmeira construiu. Então, assim, eu torço muito para que a gente retome uma racionalidade nesse debate tributário, porque é importante para o Brasil. Mas o episódio dessa semana não mostrou isso, não. Agora, eu discordo um pouco da Flávia, acho que a oposição ganhou. Na prática, ela teve ali um projeto de impedir um aumento de imposto do governo. Sim, nesse sentido, sim. E quando a gente coloca, o debate não ganhou as ruas, ao contrário do debate do IR, eu acho que existe uma diferença importante em relação ao debate do IR. No debate do IR, você ia cobrar mais impostos dos mais ricos e ia cobrar menos impostos dos mais pobres. Então você tinha uma neutralidade tributária e claramente um argumento redistributivo. Aqui não. Aqui você está aumentando impostos em alguns segmentos, eventualmente é até meritório, você pode discutir esses aumentos, aumentar imposto sobre bet, me parece algo que faz sentido, aproximar também a tributação das fintechs à dos bancos tradicionais também faz sentido, só que não apareceu uma compensação na outra ponta. Quer dizer, quem é que seria beneficiado por esse aumento de imposto? Se ninguém está sendo beneficiado, na prática o governo está uma vez mais aumentando a carga tributária. E ao aumentar uma vez mais a carga tributária, há um certo cansaço da sociedade brasileira. O Brasil tem uma tributação em proporção do PIB muito mais alta do que os demais países em desenvolvimento, que é a prateleira na qual o Brasil está e é a prateleira que nós devemos observar quais são os padrões de comportamento em outras partes do mundo. Então, há um debate diferente. Porque o país perdeu? Mais ou menos. Na realidade, o governo perdeu e o projeto que o governo tem para o país perdeu nessa votação. Agora, é importante sempre destacar isso. Acho que se o governo vier com uma proposta de neutralidade tributária, é muito mais fácil explicar para as pessoas, porque aí elas estão sendo beneficiadas. A pessoa comum olha para isso e pensa, bom, vai tributar mais a bet, o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu tenho para mim no meu dia a dia? E é uma discussão nesse sentido muito diferente da questão do IR. Não, nisso eu concordo com você e acho até que estava um pouco contido no que eu falei. Quer dizer, ele não foi para uma defesa consistente como era do imposto de renda, e aí você traz o ponto da neutralidade tributária. Agora, não me parece que quem votou contra um imposto, mas ficou a favor das bets. Quer dizer, você deixou uma retaguarda aberta do ponto de vista da oposição. Por que não equalizar, por que não dar racionalidade à tributação dos fundos de investimento? Por que não equalizar com fintech, serviços financeiros com bancos? Essa era, inclusive, uma agenda que os bancos aprovavam. Os dois lados, na verdade, não comunicaram bem. Os dois lados dizem meias verdades. Quer dizer, o governo diz uma meia verdade quando ele argumenta, olha, eu estou reorganizando o sistema tributário. É verdade. O que ele não diz é que ele está aumentando a carga tributária para poder gastar mais. A oposição, por sua vez, ela diz que o governo está aumentando carga tributária, o que é verdade. O que o Congresso não diz é que ele está protegendo determinados setores que têm uma penetração grande no Congresso Nacional. Então, cada lado escolheu a metade da história que lhe convém. Temos um voto, Sadi. Posso fechar? Viu aqui a conciliação? Esse programa é sempre assim. Valdo, você. Olha, Andréia, a fala do ministro Fernando Haddad aí em São Paulo, dizendo que a oposição está sabotando o país. Tudo bem, aumentar o tributo das bets é correto,
aumentar os tributos das fintechs é correto? É correto, porque elas pagam bem menos do que outros segmentos, mas isso é, de novo, como disse bem o Daniel e a Flavinha, cada um está dizendo uma parte da sua verdade. O que eu não concordo é com a questão seguinte, a oposição está sabotando o país. A oposição está fazendo o papel dela, né? Está ali trabalhando contra o governo de turno. Isso sempre aconteceu. É ruim para o país? É ruim para o país, mas é pior para o governo, né? Porque, na verdade, neste caso, como disse o Daniel, você não tem, nem tem ali o seguinte, vou fazer isso para beneficiar a população aqui nessa ponta. Não. Lula fala que não vai com isso, com esses recursos, não teria corte em programas sociais. Bom, isso é uma alegação. Só que ele poderia cortar despesas em outro lugar para manter os programas sociais também. E você falar que sabotar a oposição, o PT, no passado, fazia o mesmo, né? A diferença é que no passado o PT não tinha votos para derrubar as medidas do governo. Hoje, a oposição, né, o Centrão, o PL, eles têm força para fazer o que no passado o PT só ameaçava e não conseguia fazer. Bom, mas Lula vai insistir de novo no aumento da tributação das fintechs, vai insistir novamente na tributação das bets, mesmo sabendo que a possibilidade de aprovação é baixa, mas ele quer desgastar a oposição, quer mostrar a oposição, fica defendendo os empresários bilionários das bets, a oposição fica defendendo o Centrão, aqueles marajás, não marajás, mas os bilionários da Faria Lima, que tem as suas fintechs, e eles enxergam ali uma relação muito próxima entre donos de fintechs e donos de bets com os políticos e líderes do Centrão. Então ele vai mandar novamente um projeto para o Congresso. O PT já até mandou um aumentando bets de 12, né? 12 para 24, 22, 24%, para desgastar a oposição agora nesse final de ano que vem, naquela linha. Eles defendem os poderosos, nós defendemos os pobres. É o discurso que Lula encontrou para 2026, Andréia. Durante esse evento, o presidente Lula falou ainda sobre a conversa que teve com Donald Trump por telefone e disse que a relação, abre aspas, nunca deveria ter sido truncada, fecha aspas. Vamos ouvir. Seria natural que todos, como o Ariel estava dizendo, os seus vizinhos se manifestassem. Agora, tem um ponto interessante, Demetrio, porque tanto a Casa Branca quanto o assessor Celso Amorim, eles falaram que a escolha da Maria Corina Machado para o Nobel da Paz foi uma escolha política. Como é que você avalia essa visão tanto do governo americano quanto, se não do governo brasileiro, mas do embaixador Celso Amorim? Do governo americano é porque Trump não ganhou, né? É daí que veio. Mas o fato inédito é que pela primeira vez na história Celso Amorim reproduziu as palavras da Casa Branca. Isso nunca aconteceu na história. Celso Amorim falou basicamente a mesma coisa que a Casa Branca, como crítica. Essa declaração de Celso Amorim, que não cita as palavras Maria Corina Machado, não é citado, porque é um nome que o governo brasileiro não cita, é um nome proibido. Essa declaração é uma declaração de crítica à escolha de Maria Corina Machado. Vamos lembrar que Celso Amorim esteve, na hora das eleições venezuelanas fraudadas por Maduro, em Caracas, e se recusou pública e explicitamente a se encontrar com Maria Corina Machado. O encontro dele com Corina Machado não impediria a fraude, mas daria algum tipo de proteção a ela contra a repressão do regime, devido ao reconhecimento do governo brasileiro dela como liderança da oposição. Ele se recusou a se encontrar. O Nobel dado a ela é uma forma de proteção a ela, como o Nobel fez outras vezes com outros perseguidos à ditadura. Celso Amorim fez essa crítica direta. Cláudia Sheinbaum, do México, não foram só os governantes homens. Cláudia Sheinbaum, do México, mulher,
permanece em silêncio absoluto, assim como Lula. Esse silêncio fala muito. O que Sheinbaum e Lula diriam se fosse um opositor clandestino, líder opositor clandestino de uma ditadura de direita? Eles estariam agora celebrando. Há uma abjeção moral aí. Na democracia, nenhum problema em se criticar posições ideológicas de rivais. Nenhum problema. Criticar posições ideológicas de rivais que são presos políticos ou estão na clandestinidade em ditaduras é se perfilar com a ditadura. Porque o criticado não pode se defender. Ele não tem voz, ele não tem microfone, ele não pode sair à praça pública. E é isso que Celso Amorim, essa abjeção moral que Celso Amorim pratica, mais uma vez, depois de se recusar a encontrá-la, e que o governo brasileiro pratica ao não dizer nada. Nobel dá-lo a Maria Corina Machado, trazendo esse valor que é algo que está sempre nas discussões, está sempre no debate público, que é a democracia. E como a democracia, hoje em dia, encontra-se em franco regresso, né? em franco retrocesso em muitos países do mundo. Todos os índices que medem o número de democracias e a qualidade das democracias no mundo mostram um preocupante retrocesso. E a Venezuela é um país que, um pouco antes da maioria dos outros, viveu esse processo e se transformou numa ditadura brutal. E agora vem o Comitê do Nobel e premia a Maria Corina Machado, que, arriscando, colocando em risco a própria vida, com muita coragem, ao longo aí da toda a campanha eleitoral do ano passado que a gente acompanhou, liderando vozes de oposição no país, com um intenso risco para si mesma, encarnou isso, simbolizou essa luta pelo restabelecimento da democracia. Faz um ano já as eleições da Venezuela, para a maioria de nós que vive longe dali, o tema já tinha sido esquecido, né? A ditadura estava lá, mas o Comitê do Nobel mostrou que não, nós lembramos perfeitamente. E outra, há uma relação disso com toda a pressão que o Nobel tem recebido, ou tinha recebido, para premiar o Donald Trump, né? Por quê? Porque ele premiou alguém, uma ativista, uma lutadora, uma política que tem lutado pela democracia, mas que é alguém completamente alinhada ao governo Trump também. Alguém que, inclusive, tinha sido indicada pelo Marco Rubio para receber o Nobel da Paz. Então, ok, não deu para o Trump, mas deu para alguém que, mesmo o governo Trump, embora tenha torcido um pouco o nariz, também não pode alegar que tenha sido tão injustiçado assim. Então foi uma escolha, me pareceu, bastante cirúrgica e que guarda recado para o nosso Brasil também. Porque olha o grau da benevolência com a qual o governo brasileiro vinha, num passado recente, tratando o governo da Venezuela, claro, por razões pragmáticas, até se compreende, mas o papel do Prêmio Nobel não é ser meramente pragmático, é realmente reconhecer o valor da paz e da democracia. Olha a benevolência com que o nosso governo vinha tratando o regime ditatorial da Venezuela e o desprezo com o qual o nosso governo e o próprio Lula tratou a Maria Corina Machado também na época das eleições, né? Falando, ela pode continuar chorando ali. Veja, é alguém que está lutando por um dos valores centrais de qualquer sociedade moderna, que é a democracia, que é a possibilidade da população escolher os rumos do país, escolher quem vai liderar o seu país, que hoje em dia não existe na Venezuela. Com esse Nobel, não acredito que ele vai fazer diferença, não acredito que é isso, obviamente, que vá derrubar ou não o regime Maduro, mas ao menos enquanto... Meus amigos, acompanhamos aí a militância está a todo momento aí tentando mostrar alguns pontos do governo, mas não se sustenta porque o Brasil está entrando numa crise gravíssima, e se não tiver um presidente habilitado, que tem responsabilidade, tivemos o governo anterior que enfrentou a maior crise, o governo Bolsonaro enfrentou a maior crise humanitária da história, em um bom período depois dessa crise, além de dar ali um auxílio emergencial que colocou o Brasil numa posição aí, tirando realmente foi o auxílio emergencial com o valor que foi colocado naquela época até
R$ 1.200. Ajudou muitas famílias a sair da linha da pobreza. E durante o governo Bolsonaro, vários impostos foram retirados. O único governo, tivemos aí até o Haddad falando, o único governo que retirou imposto do povo foi o governo Bolsonaro, reduziu o imposto. E esse governo queria armar uma armadilha para criar mais 10 impostos e foi impedido graças à oposição aí feita, muito bem feita, soube articular dentro da Câmara dos Deputados e vencer essa articulação do desgoverno Lula, colocando aí mais de 10 impostos para a gente pagar. E também vemos aí o governo aí alinhado com a ditadura da Venezuela. É uma vergonha. Temos um governo brasileiro alinhado com ditaduras. É isso que eles vêm fazendo. Estão aí caladinhos depois do prêmio espetacular que a Maria Corina ganhou, Nobel da Paz aí. Galera, eu queria fazer um pedido para você que está acompanhando até agora. Deixa aqui seu comentário. É muito importante o seu comentário em nossos vídeos aqui. Comente o que você achou. Vemos aí ser desmentida foi desmentida ao vivo aí a jornalista da Globo tentando falar aí do desgoverno Lula, elogiando, e aí veio ali e colocou as mentiras que eles estão falando, que ia taxar isso, que ia taxar, mas é só isso. Mas a população brasileira não seria beneficiada com essa criação de novos impostos. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito, é muito importante fortalecer um canal de direita, fortalecer esse canal de direita, se inscreve aqui no canal e tamo junto, até o próximo vídeo.